dos provimentos que mais impactou, tá, a reforma nas normas aqui de Santa Catarina, tá bem recente. E se vocês pegarem a prova anterior que teve, esse provimento mudou praticamente tudo que estava naquela prova anterior, tá? Então, para quem estudou por aquela prova lá, muito cuidado, tá? Que isso aqui muita coisa foi alterada pelo provimento 517. O sinal público das serventias extrajudiciais de Santa Catarina poderá ser consultado na área restrita mantida pela Corregedoria Geral da Justiça ou na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, a CENSEC. Então, como eu mencionei para vocês, mantém, obviamente, a obrigatoriedade lá do cumprimento do provimento do CNJ, também alimentando lá os sinais públicos, assim como também aqui a área restrita interna da Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina. Então, sempre os dois sistemas. O artigo 435, na verdade, ele foi em todo revogado, tá? Então nós não temos o que falar dele aqui, já vamos direto para 436. Que o delegatário manterá nas dependências da serventia à disposição do usuário para consulta a legislação aplicável aos serviços ali prestados, devidamente atualizada, tá? Então, eventualmente, lógico, um Código Civil, eventualmente sempre tem que estar dentro da serventia, assim como também as normas, né, sempre previstas lá, os provimentos que são utilizados, e isso tem que estar sempre à disposição do usuário para consulta, tá? E a consulta à legislação poderá ser realizada por meio de equipamento de informática destinado a esse fim, desde que o usuário seja orientado sobre o seu funcionamento. Tá? Então, lógico, né, desde que tenha auxílio, né, do usuário, você pode ter esses diplomas, né, normativos que regulamentam toda a serventia de forma mais tranquila. Não precisa ficar com aquele monte de parte legislativa no balcão do cartório. Você simplesmente pode destinar um terminal de computador para que as pessoas consultem o que será utilizado. Será mantido em local destacado de fácil acesso e ampla visibilidade ao público um mural físico ou eletrônico que conste, muito parecido com o que a gente viu lá na Lei 8.935, quando a gente falou na parte da manhã, tá? Que diz respeito a questões relativas aos emolumentos. Então, a tabela dos emolumentos ali praticados, lembrando que lá fala tão somente tabela de emolumentos em local de fácil acesso, aqui ele fala, né, em local destacado, de fácil acesso e ampla visibilidade ao público, um mural, que seja físico ou ainda eletrônico. Então, ele admite aqui, já lógico, no título já de uma inovação, né, das normas aqui de Santa Catarina. Então, a tabela de emolumentos, os atos ali praticados, a relação dos atos gratuitos ou com redução de valores, isso tem que estar expresso também, vai além do que fala a Lei 8.935. Então, o que tem incidência de desconto, ou até mesmo de ato gratuito, né, não praticado, tem que estar ali explicado, né, para os usuários da serventia. O cartaz do selo de fiscalização veio lá do provimento 1º de abril de 2019. O nome do delegatário e dos funcionários com suas respectivas funções, aqui leia-se então todo mundo, a indicação do serviço próprio de ouvidoria ou atendimento pessoal para o recebimento de dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, tem que ter esse canal então aqui por disposição expressa das normas, e ainda a orientação acerca do uso da Central de Atendimento Eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, aqui para facilitar, né, eventualmente, que sejam realizadas denúncias, né, ou reclamações em razão, né, do serviço prestado. Inciso 7º, a orientação acerca do direito do interessado em receber o comprovante de protocolo dos documentos entregues, lá nos termos do artigo 797, parágrafo 2º das normas. Tá? Então, nós temos lá uma disposição de que a pessoa ela leva, né, os documentos até a serventia, por exemplo, um tabelionato de notas, né, que pela prática, né, comum, não é normal a gente entregar, né, o comprovante de documentos apresentados, mas aqui pode, né, a parte solicitar o tabelião que ele forneça um protocolo lá, eu deixei uma guia de imposto, deixei uma cópia de RG, a certidão de casamento original, etc. Tudo aquilo que até porventura não fique arquivado na serventia propriamente dita, mas que seja utilizado porventura para a prática do ato. Então isso tudo deve ser orientado ali eventualmente para colocar um protocolo. 438, que as normas atinentes aos delegatários também são aplicáveis ao interino e ao interventor no que couberem. Então, obrigatoriamente, lógico, né, aquilo que é aplicável ao titular, o interino e o interventor também terá, que são essas normas aqui anteriores, aqui nessa fixação, do site, etc., de não colocar nome fantasia, tudo isso aplica-se também ao interino e ao interventor. Horário de funcionamento, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho com essa parte administrativa da serventia. Os conceitos de horário de expediente das serventias extrajudiciais e de horário de atendimento ao público são diversos e não se confundem, tá? Então, horário de expediente e horário de atendimento ao público são duas coisas distintas. Porque o horário de expediente pode não ter horário de atendimento ao público. A serventia trabalhando de portas fechadas. Então, ou seja, para um trâmite interno, registro imobiliário, por exemplo, é muito comum isso. O registrador imobiliário, os escreventes geralmente se apresentam 1 hora antes, fazem, né, olham a central de indisponibilidades, uma série
de centrais que tem que dar uma olhadinha antes de começar a trabalhar, para depois abrir para o público. E depois, quando termina, também fica um pouquinho mais lá para poder deixar tudo em dia no cartório, porque trabalha muito com prazos. Tá? Então isso é natural. E eles deixam muito claro isso, para não ter a confusão do que é horário de expediente e o que é horário de atendimento ao público. Tá? E também para não acontecer o contrário, porque às vezes a norma ela permite, né, uma legislação, uma normativa local permite, né, um horário de expediente e um horário de atendimento mais restrito. E para não confundir os dois, eventualmente o tabelionato de notas, que depende muito, né, do movimento do fluxo, né, que fica quanto mais tempo aberto, melhor, para não utilizar uma interpretação e dar uma tapeada, né, no que as normas trazem. Então traz o parágrafo único que o horário de expediente das serventias extrajudiciais e o horário de atendimento ao público observarão um ato normativo do Conselho da Magistratura. Tá? Então guardem aqui, o Conselho da Magistratura aparecendo mais uma vez. É ele que regulamenta esses horários, tá? Não é o corregedor. Então, muito cuidado, porque o IAS ele pode justamente confundir aqui vocês. 440. A identificação do responsável pelo atendimento de plantão e as formas de contatá-lo devem ser divulgadas por meio de aviso afixado na sede da serventia, em local de fácil acesso ao público, mesmo quando não haja expediente. Tá? Então, a placa, né, do lado de fora da serventia sempre, né, vai ter essa designação e identificação. Tá? Para que não tenha notícia de onde fica o cartório, né, não saiba quem é o responsável ali, somente quando está aberto, né, ao público. Então aqui, principalmente, né, a identificação do responsável de atendimento de plantão, quando a gente vê lá no RCPN, vai ter lógico, né, do lado de fora da serventia, o nome do titular, a atribuição daquela serventia e também um telefone de contato para eventualmente, né, ser realizado ali um plantão de óbito. E a professora Márcia Fidelis deve tratar com vocês na quinta-feira. Qualquer alteração no horário de expediente deferida por decisão do Conselho da Magistratura deverá ser informada no sistema de cadastro do extrajudicial e noticiada aos usuários. Tá? Então, aqui a obrigatoriedade, mais uma vez falando, que quem toma conta de horários aqui no estado de Santa Catarina é o Conselho da Magistratura. 442, em situação excepcional, na impossibilidade de realização de sessão extraordinária do Conselho da Magistratura para a resolução da questão específica ou diante de necessidade urgente, o vice-corregedor-geral da Justiça poderá adotar medidas que flexibilizem ou alterem o horário de funcionamento das serventias. O que isso seria e por que é essa permissiva? Suponhamos o problema que nós tivemos lá em Fortaleza, no Ceará, de ataques, atentados, que tivemos lá uma série de problemas de violência no estado do Ceará. Se porventura, numa questão iminente, eles resolvam restringir o horário de atendimento para 3 horas diárias por uma questão de segurança local, em uma capital grande, por exemplo, como aconteceu lá, e não dá tempo do Conselho da Magistratura fazer uma sessão extraordinária para deliberar sobre esse horário, aí sim o vice-corregedor ele pode adotar uma medida ali que flexibilize ou altere o horário de funcionamento das serventias. E essa medida será submetida à apreciação do Conselho depois na primeira reunião após a suspensão excepcional. Então, por uma questão transitória, por uma urgência, não dá tempo do Conselho se reunir, ou seja, designar uma audiência para juntar todos os conselheiros, os embargadores conselheiros para fazer uma sessão e alterar eventualmente um horário em razão de uma necessidade iminente, pode, então, o vice-corregedor-geral, ele altera esse horário e depois ele submete à apreciação do Conselho da Magistratura na primeira reunião, subsequente à suspensão excepcional. E cópia da portaria será fixada na sede da serventia em local visível ao público e será fornecida a quem dela necessitar para a defesa de direitos. Tá? Então, aqui, eventualmente, isso aqui faz muito sentido para o protesto. Tá? Porque, eventualmente, restringindo, né, o horário de funcionamento da serventia, o protesto, que vence em 3 dias úteis de maneira muito rápida, né, muito célere. Então, eventualmente, para a defesa de direitos, justamente isso aqui poderá ser, então, fornecido a alguém que necessitar. Tá? Então, nesse caso, a pessoa vai lá, mas eu fiquei com 2 dias, eu fiquei com muito tempo a menos, não consegui fazer o pagamento, eu preciso brigar em juízo para tentar pedir um cancelamento aí judicial do protesto em razão disso. Maravilha. O tabelião ele vai lá, fornece uma cópia da portaria e ele toma as medidas cabíveis. Mas ele tem que pelo menos facilitar isso em razão dessa excepcionalidade. Tá? Parágrafo 3º. A cópia da portaria será registrada lá no histórico da serventia no sistema de cadastro do extrajudicial. Então, mais uma informação que sempre é alimentada também no sistema de cadastro, questão relativa aos horários. Então, a titularidade e a questão do histórico, né, dos horários sempre também será alimentada lá no sistema de cadastro do extrajudicial. Artigo 443, falando aqui agora um pouco dos prepostos. Né? Quem são os prepostos? Já falamos um pouquinho lá na Lei 8935, e aqui também ele replica de maneira mais quase que exaustiva. Né? Então, o 443, o delegatário não poderá designar mais de um escrevente para exercer concomitantemente
a função de substituto legal lá do parágrafo 5º. Tá lembrando que substitutos do parágrafo 4º pode ter quantos ele quiser dentre os escreventes. Tá lembrando também que auxiliar não pode ser alçado para substituto do parágrafo 4º, só escrevente. Os prepostos que exercerão as funções de escrevente substituto e substituto legal, então parágrafo 4º e do parágrafo 5º lá da Lei 8.935, deverão ser informados nos assentos da serventia diretamente no sistema de cadastro do extrajudicial, dispensada a remessa de comunicado ao juiz corregedor permanente ou à Corregedoria Geral da Justiça. Esse artigo aqui difere muito dos outros estados, tá? Então muito cuidado. Então aqui não tem, tá? Então essa questão relativa ao escrevente substituto e ao legal, eles são informados direto lá no sistema do cadastro do extrajudicial e dispensa a remessa de comunicado ao corregedor permanente, tá? Que seria o diretor do foro ou até mesmo a Corregedoria Geral da Justiça. Então é uma peculiaridade aqui de Santa Catarina, ele dispensa. Geralmente a maioria dos estados, que vocês verificarem, aqui a nomeação, né, da função de escrevente substituto ou do legal sempre são informadas ao corregedor. Artigo 445, o auxiliar desempenhará atividades de apoio técnico, vedado o exercício de funções reservadas ao delegatário ou escrevente. Ou seja, nada que tenha fé pública ele pode praticar. Ele pratica simplesmente o apoio técnico, ele simplesmente auxilia mesmo, assim como o próprio nome dele já diz. Artigo 446, as incompatibilidades, lembremos-nos lá, relativos aos advogados, intermediação de serviços ou até mesmo cargo, emprego ou função pública, e os impedimentos, que lá até o 3º grau, né, de parentes, afins, consanguíneos, etc., do capítulo 4 da Lei 8.935, de 94, aplicam-se, outros sim, aos prepostos da serventia, observado o artigo 20 do parágrafo 5º da referida lei. Isso significa o quê? Que os prepostos não podem praticar pessoalmente, que é o que diz o parágrafo 20, o artigo 20, parágrafo 5º, que eles não podem praticar pessoalmente os atos, então, que digam respeito aos seus parentes. Aqui também é uma peculiaridade de Santa Catarina, de maneira expressa. Lógico, né, que geralmente a gente trata isso como um pouco mais óbvio, né, em outros estados, mas aqui eles colocam de maneira bem destacada, tá, para que não tenha essa questão de eventual de impedimento ou incompatibilidade com os próprios prepostos. Feito isso, pessoal, nós faremos uma pausinha então para o coffee break. E... Ah, e depois? Ah, então maravilha. Hã? Tem mais uma aula. Ah, tem mais uma e depois o coffee. Tá, não, então maravilha. Então uma pausinha agora e já voltamos agora mesmo.